Muito boa noite. E como o Marcos, o meu xará, inclusive, disse aqui no comentário, eu não estou comendo pizza aqui. Eu entrei realmente 4 minutinhos atrasado. Peço desculpa, mas é por um bom motivo, porque hoje nós temos uma live especial. Inclusive, como você obviamente já percebeu, estamos aqui numa quinta-feira, horário correto, porém dia não tão correto, mas isso tem um motivo muito justificável, que é estamos unificando aqui duas lives. Então, em vez de eu fazer hoje a nossa live de rendimentos e amanhã fazer a nossa live de destaques, eu juntei aqui as duas coisas e faremos hoje a live de destaques e a live de rendimentos. Então, eu atrasei uns minutinhos porque eu estava terminando aqui de compilar os rendimentos que foram anunciados. E como são muitos rendimentos, então eu tive que dar aqui uma acelerada em cima da hora. Mas deu certo, eu estou olhando aqui do meu lado, tem bastante coisa interessante, muitos aumentos, muitas quedas, muita coisa para a gente comentar, além de, obviamente, também os fatos relevantes e acontecimentos, que também, inclusive, saíram vários aqui. Eu estou cheio, se vocês pudessem ver minha tela do computador aqui desse lado tem algumas abas abertas, aqui desse lado aqui tem mais algumas outras várias abas abertas, porque tem coisa que saiu agora há pouco. Então eu estava aqui correndo para conseguir atualizar o máximo possível antes de eu entrar ao vivo. Mas eu ainda precisaria de mais uma meia hora para conseguir colocar 100%. Então, parte do nosso conteúdo aqui será um pouco realmente ao vivo aqui. Vou ler com vocês algumas notícias que saíram nos últimos minutos. Mas vamos lá. Dado esse disclaimer, boa noite todo mundo. Muito obrigado a todos por já estarem aqui ao vivo, por serem mais pontuais do que eu fui. Boa noite todo mundo. Teve gente aqui falando que eu não compartilho a pizza. Pô, se eu tivesse até comendo uma pizza aqui, até podia compartilhar, enfim. Mas é a vida. Boa noite, boa noite, boa noite. Obrigado. Vamos lá então começar. Só lembrar vocês que a gente está com o FIA Experience na semana. Daqui 3 semanas a gente vai ter o FIA Experience aqui em São Paulo, dia 21 de setembro. Se eu não me engano, tinha um único ingresso disponível hoje de manhã. Eu acredito que esse único ingresso deve já ter sido esgotado, mas o link está aqui embaixo para você dar uma olhada para ver se o ingresso presencial ainda está disponível, mas de toda forma você ainda consegue participar online. Tem também um valor de participação online, só que esse valor é um valor simbólico que será retornado para uma instituição de caridade, né? Será doado, na verdade. Então dá uma olhadinha lá, é um valor que também não só você tem acesso ao conteúdo, mas você também aí consegue apoiar a educação financeira no país. O link está aqui na descrição para você poder dar uma olhada nos ingressos e poder participar, seja presencialmente ou digitalmente, no FIA Experience e acompanhar todo o evento que acontece em 3 semanas. Vamos então colocar os destaques na tela, aqui na tela. Destaques da semana na tela. Vamos começar. Boa noite a todos. Boa noite, Stefano. Consegui ver ao vivo finalmente. Seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco ao vivo. Boa noite, Edgar. Boa noite a todos vocês. Muitos nomes. Pedro aqui também. Vamos ter dose dupla de Marcos hoje. Dose dupla de mim hoje. O professor Baroni, ele não pôde estar aqui, até porque ele está, se não me engano, ele está viajando neste exato momento. Ele pode estar ali decolando, então ele não pôde comparecer hoje. Então eu vou fazer aqui o papel dos dois Marcos hoje. Espero conseguir aqui preencher os sapatos do professor Baroni, o lugar dele aqui, mas vamos por partes. Primeiro a gente vai falar aqui dos destaques da semana, vou falar das notícias, os fatos relevantes, o que aconteceu, emissões também. Depois a gente olha a lista dos rendimentos. Eu já consegui compilar aqui todos os rendimentos que foram anunciados, pelo menos dos principais fundos e também dos fundos que anunciam hoje, obviamente. Tem alguns que anunciam nos próximos dias. Eu incluí, acho que mais 2 ou 3 fundos que a gente não acompanhava antes. Eu coloquei aqui, inclusive quero também aí a opinião de vocês, se esses 2 fundos vocês têm interesse para continuar atualizando. E também coloquei uma outra novidade que, no estado atual aqui que eu estou olhando, ela ainda está meio rústica, mas com o tempo, conforme as coisas forem passando aqui, o tempo for passando, a gente tiver aí mais informações, vai ficando mais bacana. Mas eu já mostro isso para vocês, é na parte dos rendimentos. Vamos parar de enrolar aqui e vamos direto para os destaques da semana. Então a gente teve 4 destaques rápidos. Primeiro, o LVBI, Fundo de Logística da VBI, aprovou em assembleia a 4ª emissão de cotas, porém, além dessa matéria, né, são divididas em vários assuntos, vários tópicos para serem aprovados, um deles era a emissão,
este foi aprovado. Mas tinha ali mais 4 ou 5 matérias a serem aprovadas, que era basicamente uma permissão para adquirir cotas de um fundo imobiliário, que é da mesma administradora, então caracteriza potencial conflito de interesse. Também tinha de outro tipo de investimento ali, que também caracteriza conflito de interesse. Tinha algumas coisinhas ali nessa assembleia, só que além, né, descontando essa parte da emissão que foi aprovada, o restante todo foi desaprovado, reprovado. Então, essa foi a única matéria aprovada. A emissão vai rolar, mas aquele restante lá que o fundo propôs não vai rolar. Depois temos o X. Inclusive, essa emissão do LVBI, a gente já tem alguns detalhes, inclusive eu posso abrir daqui a pouquinho, vou até deixar aberto aqui já, o Suno Emissões, eu posso olhar com vocês, mas a gente não tem todas as informações. Então, se vocês me perguntarem cronograma, a gente não tem ainda. Então, eu vou deixar para falar um pouco mais em detalhes sobre essa emissão quando sair o cronograma, quando sair todos os documentos, tá? Então, vamos deixar isso um pouquinho mais para frente. Por enquanto, a gente deixa só nisso. Emissão aprovada, alguns detalhes ali disponíveis eu já mostro. Aí a gente passa para o XPML, fundo de shoppings da XP. Passou pela sua reavaliação de patrimônio, uma coisa que inclusive a gente vinha falando já há algum tempo que deveria acontecer, e essa reavaliação foi bem positiva. Ela valorizou o patrimônio do fundo em quase 16%. Então, o fundo cresceu seu valor patrimonial em quase 16%, subindo para 114,96, saindo de, eu não lembro de cabeça aqui, vou até abrir aqui rapidinho, acho que era 98,64. Então, saiu de 98,64, subindo para, deixa eu voltar aqui para a tela, para 114,96. Só que aí, se a gente considera de lá para cá, né, de quando foi feita essa reavaliação para cá, que tem acho que uns 2 meses aí de diferença, a gente tem as emissões, 2 emissões que aconteceram no meio do caminho, e o resultado ali final de valor patrimonial fica em 112,50. Então, em breve, a gente deve ver isso daí refletir nas plataformas aí que vocês estudam os fundos imobiliários. De toda forma, isso daí representa aproximadamente 12, 13% de elevação de valor patrimonial da última avaliação para esta nova. Isso é uma coisa que pode vir a acontecer e esperamos que também aconteça com outros vários tipos de fundos imobiliários, porque, como a gente já vem comentando há algum tempo, a gente está começando a ter queda de juros futuros, quer dizer, isso a gente já começou já há alguns meses, mas agora a gente está começando a ter a queda da taxa Selic, a gente está tendo uma melhora de cenário, isso daí vai refletir nas reavaliações patrimoniais. Então, é uma coisa que a gente deve esperar para outros fundos também. Em proporções similares, proporções diferentes, maiores, menores, aí vai depender de fundo para fundo, mas de uma forma generalizada, genérica aqui falando, a gente deve esperar algumas valorizações patrimoniais. Depois a gente tem o CCRF, novamente, que nem eu falei da última vez, quando eu comentei sobre esse fundo, ele em si é menos conhecido, mas o RBRR11, que é um fundo aqui que está envolvido aqui nessa transação, ele é mais conhecido, por isso que a gente traz essa notícia aqui. Foi aprovada a alienação dos ativos do CCRF para o RBRRF, e daí, consequentemente, já que vai vender tudo, o fundo é liquidado e o RBRR11 fica ali com os ativos, cresce, meio que consome ali, incorpora um outro portfólio, um outro fundo no portfólio dele. Depois, por fim, a gente tem o CAFOF, Fundo de Fundos da Quinea, que convocou aí uma assembleia para aprovar a sua 4ª emissão de cotas. Então, caso você seja cotista, você deve ter recebido ou vai receber um e-mail, enfim, um formulário para você preencher se você aprova ou não aprova uma nova emissão do CAFOF. Assim que sair o resultado, eu trago aqui para vocês, e caso saia um resultado positivo, e aí saiam os documentos da oferta, eu também trago para vocês. Agora, passando para algumas notícias maiores, a gente tem o XPPR, ele celebrou um novo contrato de locação no edifício iTower em Alphaville. A área locada é de quase 380 metros quadrados, o prazo de contrato 5 anos, a receita acumulada bruta, e quando a gente fala aqui dessa receita acumulada, é dos 60 meses de contrato, então do contrato todo, vai dar ali quase 17 centavos por cota. Reforçando, considerando aqui a somatória de 60 meses. Se a gente for olhar a receita mensal bruta, é de 0,2 centavos. Presta atenção, não é 0,2 reais, que é a mesma coisa que 20 centavos. É 0,2 centavos. Então é 0,002 reais. O valor está na tela para ficar mais claro ali, quase 3, né? Mas isso a partir do 3º mês.
tá? Então, no primeiro, segundo mês aí deve ser um valor diferente, a partir do terceiro mês aí começa essa receita. E lembrando que é bruta, portanto, ainda tem que descontar qualquer tipo de custo, despesa ali, para a gente chegar na líquida, que daí é o dinheiro que pode eventualmente ir ao seu bolso. Passando aqui também um novo contrato do XPIN. O XPIN ele fez um contrato de locação no edifício Topázio dentro do Centro Empresarial Atibaia, o CEA, em Atibaia, São Paulo. A área alocada é de 1.830 metros quadrados, um prazo de contrato de 3 anos. A receita acumulada bruta é de 9 centavos por cota, porém nos 24 meses acumulados. Então, nos primeiros 24 meses, você vai somar todo o aluguel que o fundo vai receber e vai dar ali 9 centavos. Depois a gente tem a receita mensal bruta de 0,0044 por cota a partir do 25º mês. E a vacância física do fundo cai de 11,3 para 10,2. Só voltando aqui para do XPPR, o João Paulo falou isso aí não é 2 centavos. Eu sei que não é 2 centavos, é 0,2 centavos. É isso que eu quis dizer. Então vamos lá, passando. Passando também, TRBL, e eu coloquei aqui o ticker antigo, porque ainda talvez as pessoas não tenham se familiarizado com a mudança. O TRBL é o antigo SDIL, TRBL sendo o novo ticker do fundo, apenas meramente uma mudança de ticker, de nome, mas o mesmo fundo. Ele assinou um compromisso de venda para os imóveis multimodal Duque de Caxias e o International Business Park, que ambos fazem parte basicamente do mesmo complexo ali. É quase praticamente um imóvel só que foi dividido ali em duas formas. E agora temos várias informações aqui. Então, primeiro, o valor da transação é de 246 milhões de reais. Esse valor será pago em algumas parcelas, sendo o primeiro, o sinal, aquele que é pago no ato, quando conclui ali conclui no sentido de que fechamos o negócio, agora é para valer, é pago um sinal, 44,28 milhões, que dá 18% do montante total, será pago ali no sinal. O restante será pago em 5 parcelas. Agora, semestrais, fazendo o semestral. A primeira dessas parcelas, né, que seria a segunda parcela no total, depois do sinal, vem essa parcela, é de 35,67 milhões de reais. Isso daí dá 14,5% do montante total. A gente aí, somando os dois, já dá ali seus 32% do montante total. Depois, as outras parcelas semestrais, as 4 outras parcelas semestrais, são de 41,51 milhões de reais. Esse total, obviamente, é o resto da porcentagem, dá 67,5%. E aqui vem um ponto interessante. Essas parcelas serão corrigidas pelo CDI mais 2%, então tem uma correção aí que pode afetar o montante final recebido, o lucro final recebido também. E essas parcelas, né, basicamente esse parcelamento da venda tem uma garantia ali de alienação fiduciária do imóvel. Então, resumindo, são 6 parcelas, tem o sinal no ato ali da assinatura do contrato, basicamente, no ato, depois tem uma parcela que ela é menor, desculpa, depois tem mais 4 parcelas iguaizinhas, todas essas parcelas aí sendo corrigidas e garantidas por alienação fiduciária. E aqui vem o ponto, olha o tamanho do lucro dessa venda, R$10,05 por cota. Eu confesso que quando eu vi esse número, eu falei, eu acho que tem uma coisa errada, né? Porque se você olhar, esse fundo é negociado na casa dos R$100. Se ele pagasse de uma vez, que não é o caso, já vou explicar, os R$10, isso dá 10%. Imagina você receber 10% em um mês. Realmente é um valor muito alto. Mas vamos mencionar aqui como é que funciona essa distribuição. Quando um fundo vende um imóvel, principalmente vende um imóvel parcelado em etapas, tem tranches de pagamento ali para acontecer, o fundo ele vai recebendo o valor aos poucos e o que ele distribui para o cotista, o lucro é do cotista, tá? Então tá R$10 ali por cota, é do cotista. Mas ele só pode distribuir isso quando o fundo de fato receber no seu caixa. Então vamos supor aqui que ele vai lá e fecha, realmente conclui, valeu agora, tá valendo a venda, fechou a venda, recebeu o sinal hoje, que é esses 44 milhões ali que está no comecinho. Então, ele desses 44 milhões, o que for lucro dessa parcela, ele pode distribuir. Mas o restante ele ainda não recebeu. Então, ele ainda não pode. Passou 6 meses do sinal, ele vai receber a segunda parcela.
Aí a porção do lucro ele pode distribuir. Aí passou 6 meses, ele vai receber outra parcela. Aí ele pode distribuir. Aí passou 6 meses, recebe, pode distribuir e vai repetindo até acabar. Ou seja, esse processo para conseguir distribuir todo esse lucro vai demorar aí os seus 5, 6 meses, tá? Então é importante mencionar isso. Esses R$ 10 vai ser diluído ali em uns 5, 6 meses. Desculpa, falei meses, né? 5, 6 semestres, isso que eu quis dizer, tá? E por fim, tem um ponto interessante aqui também, um ponto importante. O pagamento, conforme o comprador pagar o sinal, que ainda não foi pago, mas quando ele pagar o sinal, o comprador já recebe 100% do aluguel dos imóveis. Então, a partir do momento que o fundo recebeu o valor do sinal, ele já deixa de receber o aluguel e quem recebe é o comprador. E tem mais algumas informações. Esse fato relevante aqui, ele tem algumas, talvez para quem não está acostumado, ele pode ser um pouquinho mais complexo. Inclusive, acho que o João até perguntou aqui, né? Os rendimentos agora caem com a venda dos imóveis? Na verdade, não, ele aumenta, porque está recebendo um lucro. Ele aumenta, aí lá na frente, a depender do que é feito com o dinheiro que ele recebe, aí pode ser que tenha uma mudança no rendimento final do fundo. Mas quando o fundo vende um imóvel com bastante lucro, a tendência é que o rendimento aumente. Aí tem fundo que vai aumentando, que na verdade aumenta o rendimento e mantém mês a mês, ou seja, dilui esse lucro mês a mês. Tem fundo que acumula e distribui no final do semestre. Aí vai depender de fundo a fundo. Mas a tendência é que suba, não que caia. Aí, quando a gente for ver lá na frente, quando ele fizer alguma coisa com o dinheiro, aí sim pode ter uma mudança. Mas continuando, porque esse fato realmente tem algumas outras informações. Então, beleza. Vamos lá, só recapitulando, né? Porque é bastante coisa. Ele vendeu aí esses 2 imóveis, basicamente alguns galpões ali e um pátio. Ele vendeu por 250 milhões, quase 250, né? 246, vai receber em parcelas semestrais, corrigidas por CDI mais 2%, garantidas por alienação fiduciária, o lucro estimado de R$ 10,05, que será diluído nesses 5, 6 semestres. O pagamento, quando tiver o pagamento do sinal, o fundo já deixa de receber os aluguéis e quem recebe é o comprador. Além disso, quando o fundo receber o dinheiro, não o lucro, porque lucro é do cotista, mas quando o fundo receber o dinheiro principal, aquele que basicamente ele usou para comprar o imóvel, esse dinheiro vai ser usado para 3 principais pontos. Primeiro, aquisição de novos ativos. Isso aqui, entrando naquela pergunta do João, isso pode influenciar os rendimentos do fundo. Então, por exemplo, se ele vendeu agora esse imóvel com um cap de X, vamos supor que vendeu um cap de 7, ele vai lá e compra um negócio a cap de 9, por exemplo, então ele pode até aumentar o rendimento do fundo, potencializar mais ainda. Então, tudo vai depender também do destino do dinheiro. Mas, enfim, o primeiro ponto, primeiro destino, aquisição de novos ativos. Segundo destino, pré-pagamento de um CRI corrigido a CDI em relação ao galpão dos Correios. E terceiro destino, reforço de caixa. Então mantém caixa para precisar, caso precise de alguma coisa, alguma necessidade ali, ele vai ter um caixa mais robusto. Ainda, depois de tudo isso, porque é bastante coisa, o fundo vai garantir um RMG, uma renda mínima garantida para o comprador. Em essência, eu coloquei aqui na tela a explicação resumida do fato relevante, mas em essência, basicamente é um RMG para cobrir alguma vacância que o imóvel possa vir a ter, sendo que hoje ele tem uma vacância mínima que representa ali meio centavo, então nem um centavo representa, é meio centavo, pouco representativo, mas caso venha ter alguma outra vacância, aí esse valor pode aumentar um pouco. Então tem que ver aí, acompanhar daqui para frente, existe esse RMG. E o impacto nos rendimentos, o impacto ali na parte, nas finanças do fundo, não foram divulgadas ainda, mas serão quando a gente tiver uma oficialização, confirmação da venda. Quando acontecer isso, aí o fundo deve divulgar um novo fato relevante com mais detalhes dessa parte de finanças mesmo, né? Dos rendimentos, da receita, se vai aumentar rendimento, se não vai, para onde vai o dinheiro, enfim. Todo esse impacto financeiro, ele deve ser melhor detalhado quando tiver a confirmação, oficialização da venda. E, obviamente, quando sair isso, aí a gente traz aqui também para os destaques da semana da atualização desse fato relevante, né? Dessa notícia. Beleza, deixa eu só dar uma olhada aqui. O Leonardo falou aqui, esses R$ 10 são sem juros. Sim, esses R$ 10, eles podem ser ajustados, deverão ser ajustados conforme o valor for sendo corrigido ao longo do tempo. Lembrando que essas parcelas semestrais, o sinal não, tá? Mas as outras parcelas semestrais são corrigidas a CDI mais 2. Então, sim, esses R$ 10,05 podem ser
aumentados com a correção. E aí a gente vai acompanhando isso ao longo do tempo. Deixa eu só ver se tem alguma outra notícia aqui. Tá, não, beleza. Seguindo. A gente tem o HGBS, duas notícias do HGBS, na verdade. A primeira é uma potencial aquisição. Ele apresentou uma proposta para adquirir 60% do shopping Capim Dourado em Palmas, Tocantins. O valor dessa transação é de 181,27 milhões de reais. O cap rate estimado de aquisição, ou seja, o retorno que o fundo deverá ter com essa aquisição, com esse investimento, é de 9,25% ao ano. Grave esse número, porque eu vou voltar nesse número em breve na próxima notícia para mostrar uma dinâmica bacana para vocês. Então, grave esse número. Passando, quer dizer, passando e praticamente concluindo, porque esse fato relevante ele só mencionou essa proposta. Então, caso essa proposta seja aceita, caso as coisas andem, caso as coisas se confirmem, caso as coisas sejam aprovadas, aí a gente vai ter um novo fato relevante, com tudo muito bem detalhado. Por enquanto foi só um aviso falando, apresentamos uma proposta de aquisição no valor de ali um pouco mais de 180 milhões, o cap deve dar ali 9,25%. Caso dê certo, a gente traz mais notícias. Então, esse é o estado que a gente está. Vamos ver aí, caso dê certo. Isso daí a gente traz mais notícias. E esse shopping, por curiosidade, ele faz parte do portfólio do BPML. Potencialmente vocês não conhecem esse fundo, ele é um fundo de shoppings do BTG. É um fundo menos conhecido, mas é um fundo multiativos, inclusive. Tem vários shoppings ali dentro, dentre eles o Shopping Capim Dourado. Então, assim que a gente tiver mais notícias, eu trago aqui para vocês. Então, vamos lá. Só para vocês gravarem. É uma proposta de compra a 9,25% ao ano. E esse aqui é o shopping, só para vocês terem aí tornar um pouco mais palpável qual que é o shopping que está sendo adquirido. Inclusive, se alguém aí é de Palmas, se alguém já visitou esse shopping aí, me escreve aí no chat o que você acha do shopping. Eu realmente nunca fui nesse shopping aí. Aí temos aqui uma segunda notícia do HGBS. Agora a gente está falando de uma venda, na verdade de duas vendas, porque ele firmou basicamente uma intenção ali, um memorando de entendimentos para vender dois ativos que ele tem no portfólio, sendo o primeiro ativo o iFashion Outlet Novo Hamburgo, por 50 milhões de reais. A fração que ele está vendendo ali é de 20,62% aproximadamente, mas ele continua ali com 19,37% aproximadamente também. Então ele vendeu parte da sua participação neste shopping por 50 milhões. O recebimento desse valor é também parcelado, sendo 60% à vista quando eles assinarem ali os documentos definitivos. Depois tem 20% do valor 6 meses depois desse primeiro pagamento e depois 20% em mais 6 meses, ou seja, 12 meses do primeiro pagamento. Então são 3 parcelas, 60%, 20%, 20%, uma à vista, depois outra parcela semestral e uma outra parcela semestral também. O cap rate de venda é de 7,2% ao ano. Por isso que eu mencionei para vocês guardarem aquele outro número. Eu não estou julgando a qualidade do shopping. Eu nem analisei a qualidade do shopping ainda. Essa notícia aqui saiu bem recente agora, foi ontem, se não me engano. Então não deu tempo de eu olhar a qualidade dos shoppings comprados e vendidos. Isso daí a gente vai fazer depois lá dentro da área do assinante, vai ter relatório, vai ter radar de FIIs, vai estar tudo lá bonitinho. Por enquanto, o que eu quero olhar agora é só os cap rates. Então veja, o HGBS vendeu um shopping a 7,2%, ou seja, quem comprou vai ter um retorno de 7,2% ao ano, e ele usou esse dinheiro para comprar um outro shopping a 9,25% ao ano. Isso daí é uma gestão ativa de você vender um ativo por um cap menor, ou seja, você está conseguindo tirar mais lucro dali, né, mais retorno dali, e comprar um outro ativo que vai te dar um retorno maior do que esse que você vendeu. Então você tem lucro na venda e ainda pode ter um retorno potencializado na sua receita, porque esse novo investimento vai render mais do que o antigo investimento. Isso é um ponto interessante. O Ciro falou aqui que o Capim Dourado é o melhor shopping de Palmas. Top. Legal aí o feedback. E o lucro dessa venda, deste ativo, é R$ 3,30 por cota. Porém, este não é o único vendido. Depois a gente tem a venda também do Shopping Parque Dom Pedro. Só que a participação que o HGBS tem no Parque Dom Pedro é via cotas de outro fundo, que é o HPDP, e ele vendeu parte das cotas que ele tem, aproximadamente ali um pouco mais de 800 mil cotas que ele tem. Ele vai conseguir 70 milhões de reais, esse foi o valor da venda, isso dá ali R$ 84 mais ou menos
por cota. Ele vai vender aproximadamente metade disso em até 45 dias e aproximadamente a outra metade ali, dia 8 de janeiro de 2024. Então, ele ainda não vendeu tudo, né? Ele vai vender em 2 fases. E ele também não está vendendo toda a sua participação. Ele tem uma quantidade que dá uma participação no ativo de 11% no shopping, né? Essa é a participação dele. E com essa venda, e eu não estou cravando o número aqui porque não está muito claro ali, mas essa venda deve ser ali de aproximadamente uns 2,5%, um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, a depender dos valores ali certinhos, tá? Então ele reduz ali mais ou menos 2% alguma coisa a sua participação nesse shopping, mas ele mantém a participação lá no shopping. E aqui também, o yield de venda é 7,3% por ano. 3% ao ano, enquanto ele acabou de comprar um outro shopping a 9,25%. Então você consegue ter essa potencialização aí de retorno. E é o lucro estimado dessa venda de R$ 2,99, o que dá, conforme o recebimento, aqui até fica mais claro de como é o recebimento do lucro, ele deve receber R$ 1,71 de lucro neste semestre e depois R$ 1,28 no semestre que vem. Então, para quem tiver com dúvida aí de quando é que a gente vai receber esse lucro, quando que eu recebo, quando cai na minha conta, tá aí. Esse 1,71 deve cair nesse semestre, aí dependendo de como a gestão quiser fazer, pode ser que caia de uma vez ou seja diluído até o fim do semestre, a depender do gestor, e depois esse R$ 1,28 cai no semestre que vem. E daí a mesma coisa, pode ser que eles distribuam de uma vez, pode ser que eles distribuam ao longo do semestre. Aí vai depender também da estratégia do gestor. E aí, o lucro total, somando essas duas vendas, é de R$ 6,29. Também um lucro bastante grande. Beleza. Putz, meu copo de água tá vazio aqui. Tudo bem. Nessas horas que falta aqui assistente, uma equipe aqui para me traz aguinha aqui, por favor, enfim, mas tudo bem, vai. A gente fica sem água aqui mais uma meia hora. Tem a emissão do XPLG, deixa eu só, antes de entrar na emissão do XPLG, deixa eu só olhar aqui rapidamente para ver se tem uma noticiazinha aqui antes de eu entrar no XPML. Deixa eu só abrir aqui o Suno Emissões, porque a gente vai precisar do Suno Emissões para fazer essa parte. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Beleza. Pronto. Expandir. Vamos compartilhar a minha tela. Pronto. Então, beleza. Temos aqui a X. Temos aqui a 6ª emissão do XPML. O XPML, junto com vários outros fundos imobiliários, estão aqui fazendo suas emissões de cotas. O mercado está melhorando, está abrindo uma janela de captação. O XPML é um deles que está conseguindo ali arranjar um espacinho para conseguir fazer uma emissão, captar mais dinheiro, crescer o fundo e fazer novos investimentos. E eu quero trazer aqui para vocês as informações usando o nosso grande amigo Suno Emissões, que é totalmente gratuito, diga-se de passagem. Basta entrar no site da Suno e aqui em cima, em Analítica, você tem emissões, ou joga direto no Google Suno Emissões e você acha. Então vamos falar aqui dos detalhes da emissão do XPLG. Então o XPLG, ele tem a sua 6ª emissão a R$ 113,04. Esse é o preço. Acho que o Anderson falou aqui no começo. XPML ou XPLG? Depois, agora que eu falei XPLG, eu fiquei pensando, será que eu falei XPML no começo? Eu falei XPML. Ai. É tanto, tá vendo? É falta de água, né, que o copo vazio, aí o cérebro não tá hidratado, aí acaba você falando besteira. Faz parte, eu tô ao vivo, não tem como voltar aqui e editar. Tudo bem, depois no corte, quem sabe a gente edita. Vamos fazer o seguinte, ó. Todo mundo finge que eu falei certo da primeira vez, aí eu volto aqui, ó. Calma aí. Ninguém, ó. Aqui é um segredo entre nós. Na hora que o pessoal for ver o corte desse vídeo, ninguém vai saber que eu errei. Ó. Vamos fingir que eu estou fazendo aqui a primeira vez. Todo mundo quieto. Fala nada aí no chat, não. XPLG e sua 6ª emissão. Algum dos poucos fundos, poucos não, né? Um dos vários fundos agora que estão fazendo emissão. Conforme a janela vai abrindo, os fundos vão conseguindo soltar as suas emissões para crescer os seus portfólios, os seus ativos. E eu falei XPLG, eu não errei da primeira vez que eu falei isso aqui, eu falei XPLG, ninguém pode me provar errado aqui, ninguém tem provas. Mas voltando aqui para as emissões, XPLG, nunca falei XPML. Quem falou XPML? Vocês estão loucos? Vamos lá, XPLG.
R$ 113,04 é o preço de subscrição. Como vocês podem ver, ele tem um levíssimo desconto aqui em relação ao valor de mercado, 0,2%. Então ele está praticamente no valor de mercado. Isso pode afetar o desempenho da oferta, obviamente, porque o preço ele é talvez ele é o mais importante, né? Na hora que você vai avaliar uma emissão, com certeza é o primeiro ponto que todo mundo olha e é o que muita gente usa para decidir se participa ou não. Então, por estar muito próximo, isso pode afetar o desempenho da emissão. A database é dia 31 de agosto. Todo mundo que encerrar este dia com cotas do fundo receberá direitos de preferência na proporção de 13,26%. Mas como é que eu uso esse número? Como que ele me é útil? Simples. Você vai pegar este valor de 13,26, que ali está arredondado, mas aqui nesse slide eu trouxe para vocês de uma forma extensa e completa para você achar na vírgula quantos direitos você vai receber. Basta você pegar quantas cotas você tinha na database, você multiplica por este número compridíssimo, 0,13257495712, multiplica, você vai ter um resultado, este resultado você arredonda sempre para baixo, e essa é a quantidade de direitos que você receberá. Por exemplo, se você tinha 100 cotas, multiplicou por 0,13 e todos os números, você vai ter 13,25 direitos. Mas, como eu falei, não existe fração de direito, você arredonda para baixo, você receberá 13 direitos. Então é assim que você descobre quanto que você vai receber. Obviamente, como você notou, 13% de preferência é uma emissão pequena, é o quanto o fundo está crescendo. O fundo está crescendo em 13%, você poderá aumentar a sua participação em 13% também. É uma emissão pequena. Aí, voltando aqui, a gente tem o período de preferência, que vai do dia 4 de setembro até o dia 15. Depois a gente tem um período de sobras, uma segunda rodada de preferência, basicamente, do dia 20 ao 25 também de setembro. E não tem um período público. Essa é uma oferta onde esse período aqui, que seria aberto ao mercado, é restrito ao público profissional. Então, até existe um período aqui, mas é voltado para os investidores profissionais e não o mercado em geral. Então, período público não tem, período restrito tem. Só que eu imagino que a gente tem 800 pessoas aqui assistindo agora. Eu imagino que se tiver uma, duas pessoas aqui como investidores profissionais, acho que é muito. Então, o site é mais voltado para a pessoa física, o investidor em geral. Aí, seguindo aqui para mais alguns detalhes, a gente consegue ver mais algumas informações, principalmente a parte de preço. Então, a gente tem dos R$ 113 aqui, que é o preço de subscrição, R$ 113,04, a gente tem R$ 111,33, que é o valor da cota, é o valor que entra de fato ali no caixa do fundo. De taxa, temos uma taxa de R$ 1,71, só que lembra, a gente nunca olha o valor nominal da taxa para saber se é uma taxa alta ou uma taxa baixa. A gente olha sempre o valor proporcional da taxa, que nada mais é do que você pegar este valor da taxa, dividir pelo valor de emissão e multiplicar por 100, que me dá aqui 1,54% de taxa, que é uma taxa já mais para o campo baixo. Depois temos aqui na direita a relação de valor patrimonial e o valor de emissão. Então, esta é uma emissão no valor patrimonial, sem grandes comentários aqui. A captação é de, no máximo, já incluindo lote adicional, 500 milhões de reais, meio bilhão de reais. Isso daqui sendo 400 como objetivo, 400 milhões, 100 milhões de lote adicional. E para a oferta não ser cancelada, ela precisa captar pelo menos 40 milhões. E aqui na direita a gente vai acompanhando com esse gráfico conforme os resultados forem saindo. E vocês podem conferir todas as informações nos documentos oficiais aqui nesta aba de documentação. Para onde o dinheiro irá? Eu te respondo. O dinheiro irá para 3 principais pontos. Aquisição de ativos, não foi especificado qual. Pagamento de um saldo ainda remanescente ali, que ainda o fundo deve de aquisições passadas, então basicamente para honrar compromissos. E por fim, otimização da estrutura de capital do fundo. Então manter um caixa para poder ou pagar dívida, ou resolver dívida, ou enfim, para poder usar para a melhor forma que eles julgarem ser importante, necessário ou, enfim, lucrativo no momento. Então, esses são os objetivos de captação, não foi muito específico, mas é a informação que temos. Faremos aí uma análise dessa emissão, deve sair logo mais para assinantes. Caso você já seja um assinante, você consegue
olhar lá nos relatórios para assinantes. Caso você não seja um assinante, eu convido você a se tornar um assinante para você conseguir ter acesso a essa análise e várias outras análises também. E, obviamente, use o Suno Emissões para você conseguir acompanhar essa e todas as outras ofertas de uma forma gratuita. O link do relatório também vai ser colocado lá no Suno Emissões quando ele for divulgado, mas, obviamente, só vai ter acesso quem for assinante. Se você clicar ali e não for assinante, obviamente você vai cair numa tela ali de login que você não vai conseguir passar. Então, novamente, faça um convite para você virar assinante e conseguir acesso. Bom, vamos seguir, né? Então, aqui, que nem eu acabei de falar, essa análise, outras análises, comentários, acompanhamento de relatório gerencial, acompanhamento de mais fatos relevantes, enfim, um monte de informação muito útil para você conseguir estudar os fundos imobiliários, acompanhar e investir melhor, vai tudo sair lá no radar de fundos imobiliários para assinantes. Antes de eu entrar aqui na parte de rendimentos, eu quero rapidamente, eu vou olhar aqui, agora eu vou ficar olhando aqui para o lado, porque saíram alguns fatos relevantes enquanto eu estava me preparando para começar a live, então eu quero só passar rapidinho para vocês não ficarem sem informação, mas o RECT 11, fundo de lajes da REC, ele fez uma, deixa eu ver aqui, vem comunicar o cotista em geral, que é a BB Publicidade, locatário da fração ideal, consiste em assinou nessa data o termo de distrato do instrumento particular de locação, então é uma devolução e a taxa de vacância do fundo vai para 9,91%, aumentando, né, 0,13%. Então é uma vacânciazinha no RECT, pequena, porém é uma vacância. Depois a gente tem o fato relevante do HGLG, conclusão da compra do ativo logístico em Itapevi. É muita página para eu ler agora, então isso aqui eu vou ter que deixar de fato para o radar de FIIs, então vocês devem, logo mais vai sair lá no radar de FIIs, quem for assinante vai conseguir ver, mas só para informar vocês, né, para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo, a HGLG concluiu essa aquisição deste ativo logístico em Itapevi. O HLog, também fundo logístico, porém agora da Red, vem comunicar aos cotistas e ao mercado que recebeu na presente data uma proposta para vender a totalidade do condomínio logístico industrial, uma proposta na mesa para vender. E por fim, a LGCP também mais um fundo de logística, porém agora um fundo da Inter em parceria com a Log. Ele concluiu algumas aquisições, 16,25% do Log Contagem 1, 29% do empreendimento Gaioli, 10% do Log Viana 1 e 16,25% do Log Goiânia 1. Então, várias notícias também de fundos logísticos, bastante coisa saiu. Então, desculpa não olhar para a câmera aqui, mas eu estava olhando os fatos relevantes que não deu tempo de eu colocar nos slides. Agora, meus amigos, vamos para a parte de rendimentos, onde eu faria uma pausa para dar um gole d'água, mas, novamente, estamos aqui num deserto do Saara, que eu não consigo beber água e a boca vai ficando seca, mas faz parte. Vamos lá para os rendimentos, deixa eu colocar na tela. Ahá! Deixa eu até dar um zoom aqui para vocês. 150, 200, acho que fica mais fácil. Então vamos lá. Para quem nunca viu essa planilha aqui dos rendimentos, temos aqui então, obviamente, o nome do fundo, a gente tem o rendimento do mês anterior para referência, a gente tem o mês atual, que foram os anunciados hoje, e depois a gente tem a variação, ou seja, nesse rendimento de agora comparado ao do mês anterior, subiu, desceu, manteve, enfim. Depois a gente tem aqui o dividend yield, então é basicamente só para entender o quanto que esse pagamento, esse anúncio de hoje vale ali em comparação com o preço do ativo de hoje também. Então, por exemplo, só para dar um exemplo aqui no começo, o AIEC pagou 76 centavos, que representa um yield de 1,11% em um mês. E daí eu coloquei uma coisa nova aqui, que é esse histórico. Esse histórico, ele não é ainda muito, como eu posso dizer, ele ainda não traz uma representação muito precisa, porque tem poucos dados. Eu não fui puxando dado de 1 ano, 2 anos para trás, para ter realmente ali uma boa coletânea de dados para trazer mais informação aqui. Mas é uma construção, que nem eu falei da primeira vez que a gente apresentou essa planilha, a gente vai de pouquinho em pouquinho construindo. Isso aqui é interessante, porque como eu não estou mostrando todos os valores passados de rendimentos, aqui a gente consegue ver de uma forma um pouco mais visual. Então você vê que a IEC ele tinha um rendimento lá que devia ser 76 centavos também, porque essas barrinhas pequenas estão do mesmo tamanho.
Aí depois ele aumentou o rendimento, manteve alto e depois voltou para o seu normal. Então a gente consegue ver uma forma um pouco mais ilustrativa o comportamento do rendimento ao longo do tempo. E conforme a gente tiver 10, 20, 30 meses aqui, a gente vai ter mais barrinhas, aí vai começar a ficar um pouco mais visual. Mas vamos então começar aqui a olhar alguns rendimentos. A gente não tem nada muito fora assim, da curva em termos de mistério, mas temos várias mudanças aqui, algumas delas muito simples da gente justificar. Mas vamos começar. O Edson está falando que a planilha está embaçada. Olha, a minha conexão parece normal, então eu arriscaria dizer que talvez seja na sua conexão que tenha baixado automaticamente. Se você clicar na engrenagem, se você estiver no celular, vai ser aqui em cima em algum lugar, ou se estiver no computador, acho que é aqui embaixo em algum lugar, você consegue colocar para forçar a qualidade do vídeo para 720p ou 1080p, que daí você força a qualidade mais alta e você consegue deixar mais claro. Mas, a princípio, para mim tá tudo normal. Então, se para alguém tiver embaçado também, me avisa. Tem algumas pessoas que estão falando que tá ruim, tem outras pessoas que estão falando que tá boa. Eu realmente não sei, tá? Tenta fazer isso que eu falei aí da engrenagem e depois me avisa. Tem bastante gente falando que tá normal. Pelo celular, pode ser, né? Pode ser pelo celular. Vou tentar aqui, tá? Mas eu acho que. Deixa eu ver se eu ficar aqui. Eu vou ficar aqui, talvez fique melhor para vocês conseguirem enxergar, tá? Então vamos começar aqui. A gente já consegue ver que tem alguns fundos que basicamente seguem o seu plano ali, pagando mais ou menos o mesmo ritmo de rendimento mês a mês. A IEC manteve, que nem eu falei, ele teve ali uns pontos que ele distribuiu um valor mais alto, mas ele retomou. A R11, fundo de papel, ele tinha ali um valor um pouco mais. Fundo de papel tá fácil de justificar basicamente os movimentos aqui, tá? Eu imagino que vocês já estejam por dentro, que a gente falou bastante no geral sobre os fundos de papel e como eles devem se comportar aí nesses meses mais ou menos. Inclusive, aqui, o Eduardo falou que resolveu na engrenagem. Então, o pessoal que tiver com a qualidade ali ruim do vídeo, entra na engrenagem, coloca a qualidade alta, deve resolver e clarificar a imagem. Então, Bari, por exemplo. Bari é um exemplo. Como a gente já vem falando, a inflação vem caindo. E até passou ali, deu um oi ali no campo negativo e voltou para o positivo, mas numa proporção pequena. Isso afeta bastante os fundos de papel. Então, o Bari, por exemplo, você vê, olhando aqui nas barrinhas pretas, você vê que ele estava distribuindo normal, aí começou a cair e caiu mais. E lembrando, como essas barrinhas são poucas ainda, parece que uma queda, pelo menos essa queda parece um abismo, né? Mas na verdade não é uma queda tão gigante assim, tá? É que o gráfico ele meio que deixa meio exagerado, mas não é tão assim. Não é que foi a zero, pelo amor de Deus, tá? Por favor. Mas então, você enxerga que essa queda é muito por conta de IPCA, e a gente vai ver outros fundos de papel que a justificativa é praticamente a mesma coisa. BBPO segue, BC é um fundo de fundos, então a gente consegue ver pelo gráfico aqui também, que interessante, ó, que mês a mês ele vem mais ou menos ali aumentando seu rendimento. E os fundos de fundos, conforme o mercado subir, valorizar, a tendência é que o resultado de fundos possam também melhorar, porque aí eles voltam a conseguir realizar ganho de capital. Talvez para alguns ainda não dê, tudo depende do momento da compra e dependendo do ativo que ele tiver em carteira, mas conforme as coisas vão evoluindo, a tendência é que fundos de fundos consigam ali realizar um pouco mais de resultado para o cotista. O Becri, fundo de papel, mas inversamente aos outros, ele subiu o seu rendimento. A gente consegue ver pelo gráfico aqui nesses últimos 6 meses, ele tem um rendimento um pouco mais instável, né? O BPFF, totalmente estável. BRCO estabilizou, né? Ele fez aquelas vendas, fez aqueles ajustes, fez aqueles acordos, e aí ele conseguiu, basicamente, agora estabilizar em 87 centavos. A gente consegue ver isso no gráfico. Aqui a gente tem um fundo também de papel que manteve agora, aumentou um pouquinho o rendimento, mas ele teve uns rendimentos um pouco mais altos no passado. Cebop, mesma coisa, FIGS, mesma coisa. O Galg ali, um leve aumento, né? Um leve pequenino aumento na terceira casa aqui, mas um aumento de toda forma. Você vê que ele vinha distribuindo, olhando pelo gráfico aqui, ele vinha distribuindo os mesmos 0,82 já há alguns meses e agora aumentou para, em vez de 0,82 para 0,84. Lembrando que eu estou falando isso de depois da vírgula, porque ele é um fundo negociado na base 10. Então, ali, quando a gente fala na base 10, os rendimentos são também proporcionalmente menores. O RA11, né, da mesma forma que ele teve uma redução ali nos últimos meses, ele manteve. Habitat também, fundo de papel, inflação batendo aqui,
acaba reduzindo os rendimentos. Até um ponto interessante, né, para a gente reforçar, fundo de papel que acaba tendo esses impactos, eles são mais sensíveis, alguns mais do que outros, mas eles são mais sensíveis aos indicadores, né? Então, se, por exemplo, a inflação sobe muito, ali a renda deles potencialmente sobe muito também. Quando cai muito, também tem uma queda no rendimento. É que dependendo da forma de distribuição, dependendo de quanto que eles têm alocado em cada indexador, dependendo de como funciona cada operação, pode ser que um seja mais sensível do que outro, mas no geral o comportamento é esse, tá? Então você vai ver aqui ao longo dessa lista que os fundos de papel têm uma certa variação no mês a mês. HFOF manteve, HGBS, que paulada aqui, hein? Subiu de R$ 1,55 para R$ 2,00 por cota, um aumento de quase 30%. Então, basicamente, a gente precisa esperar o próximo relatório para entender um pouquinho mais sobre o porquê desse aumento. Então, ele tem agora uma emissão em andamento, ele fez ali uma aquisição, uma potencial aquisição, que nem eu falei agora há pouco, ele tem ali algumas vendas também engatilhadas, ele tinha reserva, então são várias coisas aí que podem estar influenciando, que podem ter influenciado esse rendimento. No próximo relatório a gente consegue ver um pouco melhor. Mas esse aqui foi um rendimento que aumentou bastante, né? A gente consegue ver também pelo gráfico. Ele vinha aumentando de pouquinho em pouquinho, mas agora não foi um pouquinho, foi bastante o aumento desse rendimento. HGCR segue na mesma, depois de uma leve redução. HGFF, então, de novo, que eu falei de fundos de fundos. Fundos de fundos, potencialmente ali, podem ter uma melhora de rendimento daqui para frente, conforme o mercado também colaborar. Então, isso aqui também tem muito a ver com o mercado. HGLG segue na mesma, esse pico aqui no gráfico é justamente o fechamento de semestre. HGPO segue na mesma, HGRE segue na mesma com a distribuição semestral, HGRU segue na mesma com a distribuição semestral ali no meio do caminho também. HLOG segue na mesma, e que nem eu falei agora há pouco, tem ali uma proposta de venda que pode influenciar futuros resultados a acompanhar. Aqui a gente teve uma queda neste fundo que, se não me engano, anunciou algumas... agora a minha memória pode falhar, mas eu acho que teve alguma vacância, alguma coisa aqui nesse fundo que pode ser o que tem impactado aqui. Tenho que depois dar uma olhada, tá? Mas enfim, teve uma queda aqui. HSAF, fundo principalmente de PCA, potencialmente é isso que influenciou. Então, novamente, é o comportamento de fundo de papel. Aqui a gente tem HSLG, HSML bem estáveis. O HTMX, que é um fundo de hotel baseado ali na operação, nas vendas, ele pode ter um rendimento um pouco mais volátil. Dá para ver pelo gráfico aqui que ele não paga exatamente a mesma coisa todo mês, apesar de pagar relativamente próximo, se a gente olhar os últimos 5 meses. JSAF manteve, JSRE manteve, CACRE também fundo ali de papel, também tem a sensibilidade dos índices. Você vê que ele teve uma queda nos últimos meses, inflação caindo novamente para reforçar. Vai ter também esse impacto nos fundos de papel, principalmente os mais alocados em PCA. CAFOF manteve, Kizu manteve, Kivo teve uma leve queda, fundo de papel também. KNCR teve uma elevação, ele já não é um fundo de IPCA, ele é um fundo mais CDI, então temos aqui uma elevação. KNHF, esse aqui só tem uma grande e gorda barra aqui, porque esse é um fundo que ele é novo, eu coloquei aqui para fazer um acompanhamento dele, só tem um rendimento, até por isso que não tem a variação. E aí eu pergunto para você que está assistindo agora ao vivo, se você puder comentar no chat, vocês gostariam que eu acompanhasse aqui na live este novo fundo da Kinea, que é o Kinea Hedge Fund, que é um fundo multi-estratégia da Kinea. Aí daqui para frente a gente pode cobrir ele nas próximas lives de destaques de rendimentos, no caso, né? Então, por enquanto, só um rendimento, não tem muito o que falar aqui. KNHY subiu um pouquinho o rendimento. KNIP caiu um pouquinho o rendimento, também sensível ao IPCA. KNRI manteve o mesmo rendimento. Lembrando que ele teve alguns aumentos aí ao longo dos últimos meses, justamente pelas operações que ele fez. KNSC teve ali um bom aumento de 70 para 80 centavos, mas olhando aí pelo gráfico, ele está ali recuperando um patamar que ele tinha antes. Obrigado pelo feedback no chat, estou vendo algumas pessoas falando que querem o acompanhamento, vou manter ele ali então. LVBI manteve, né? Ele veio aumentando praticamente, gradativamente, quase todo mês nos últimos 6 meses ali, mas agora parou no 0,79, vamos acompanhar. O MOL11 foi um fundo aqui que teve um rendimento maior, uma boa surpresa, de 80 centavos para 85 centavos. Pelo gráfico a gente consegue ver que ele tinha um patamar recorrente que acho que era de 78 centavos, aí ele ficou 2 meses nos 80 e agora fomos surpreendidos positivamente para 85 centavos. Então a gente pode olhar no próximo relatório gerencial, né, ver os resultados, ver o que pode ter sido, se isso daí pode ser um novo patamar, enfim, a gente consegue ter mais detalhes.
ele também tem uma boa reserva, pode ter influência aqui, vamos esperar. Mana 11 também um fundo que eu trouxe aqui para a gente começar a acompanhar, caso vocês tenham interesse, deixa aí no chat também para eu saber que vocês têm interesse em acompanhar. Esse aqui tem mais rendimentos, é que não deu tempo de eu trazer antes da live, então tem só 2 barrinhas para a gente fazer uma comparação, pelo menos com o último mês. Manteve o mesmo resultado, esse fundo aqui também é um fundo mais multi-estratégia. MFI manteve também o mesmo resultado. MXRF teve uma queda de 1 centavo, então ele estava consistentemente pagando 12 centavos. Neste mês ele pagou 11 centavos, potencialmente ali podemos ter uma influência do IPCA. Pessoal aqui também dando feedback. Gabriel perguntou se eu dou aula de como investir em fundo imobiliário. A gente tem aqui na Suno um curso de fundos imobiliários para você poder aprender desde o zero a investir em fundo imobiliário, tá? Eu acho que o link não está aqui na descrição, mas no site da Suno você acha o curso Investindo em Fundos Imobiliários. Inclusive, quem dá essa aula é o professor Baroni, o mestre professor Baroni. Ele consegue te ensinar tudinho para você conseguir investir em fundos imobiliários. PATC segue no mesmo rendimento, PATL também segue, PLCR, fundo de papel, uma quedinha, mas para o patamar antigo dele, né, como a gente pode ver aqui neste gráfico. O POR de um leve aumento ali de R$1 para 1,03. QDP teve uma leve queda, mas mais ou menos ali no mesmo patamar. A gente teve o PVBI, onde ele estava num patamar, pagou bem mais e agora teve uma leve queda. Lembrando que teve um lucro da venda do JK, então agora deve ter entrado outra parcela que está transitando ali pelo caixa. Lembrando que eu estou olhando aqui para o lado só para a gente para olhar a planilha, né? Que eu estou com 2 telas, então perdão novamente pela falta de contato visual. Mas, basicamente, a gente tem que olhar também algumas potenciais vacâncias ali do portfólio para ver como é que o patamar de renda vai ser daqui para frente, os impactos que pode ter, tanto os positivos quanto os impactos negativos. De toda forma, a gente acompanha nos próximos relatórios gerenciais para a gente conseguir entender o patamar aí do PVBI. Mas lembrando que ele teve a venda, que isso influencia ali a dinâmica do rendimento dos fundos. A do JK, se eu não mencionei. RBED segue ali neste novo patamar, né, nenhuma mudança. RBFF também, mesmo nenhuma mudança. RBVA, nenhuma mudança. Lembrando que o RBVA, se não me engano, teve algumas vendas que foram feitas aí recentemente, mas isso, por enquanto, se mantém ali o mesmo patamar. RNGO teve ali várias vacâncias ao longo dos últimos tempos, né, que vem derrubando um pouco aqui a renda dele, mas manteve o mesmo rendimento. O RZTR manteve. SAD 11 manteve, SARI 11, questão de vacância provavelmente, vem caindo ali gradativamente a sua renda mês a mês. Lembrando que esse fundo também tem uma certa alavancagem no portfólio. TEP 11 manteve, lembrando que o TEP 11 também teve um ganho a mais, né, de algumas várias locações que ele fez. Acho que teve uma venda também representativa que ele fez. Tegar, leve aumento também, mas acho que esse rendimento não necessariamente é a parte mais interessante, mas sim o gráfico aqui na direita. Se vocês olharem, mês a mês, esse resultado do fundo vem crescendo, que é muito interessante da gente acompanhar. TRBL, antigo SDIL, já comentei aqui na live sobre esse fundo. Ele teve aqui algumas quedinhas nesses últimos 2 meses, mas caso se concretize aquela venda que eu acabei de mencionar aqui na live, então esse rendimento geral, né, do fundo assim, pode ter um efeito bastante positivo. TRXF se mantendo nesse novo patamar de 90 centavos. É um fundo que também vem se movimentando bastante com as suas vendas, com as suas expansões, construções. Então, é um fundo que está com uma gestão bastante ativa. Ele saiu do patamar, a gente consegue ver pelo gráfico, né? 3 meses atrás, ele estava no patamar de 85, subiu para o patamar de 90 centavos e segue nesse patamar de 90 centavos. TSR segue nos 92 centavos, esse é um fundo menos conhecido, mas eu trago aqui mais a caráter de curiosidade, porque a LZR é praticamente dono desse fundo. O RPR também, questão de IPCA, ele teve um leve aumento do seu rendimento, mas ainda inferior ao que era antes. VCJR, mesma coisa, IPCA, bastante sensível ao IPCA, a variação do IPCA, então teve essa queda aqui no final, esses últimos 4 meses aqui, queda gradativa, IPCA. Praticamente você vai ouvir eu falando várias vezes IPCA, IPCA, IPCA aqui, porque é a maioria das justificativas para a queda desses fundos de papel. VCRI, fundo de papel também, VCRR manteve, VGHF manteve também, é um fundo multi-estratégia, vem conseguindo manter esse resultado mais alto. VILG manteve, Vino praticamente, quer dizer, na verdade ele manteve, aqui vou fazer aqui jus aqui, porque o gráfico ele dá a entender coisa diferente. O Vino ele fez o desdobramento de cotas, antes ele pagava 31 centavos,
Aí ele fez um desdobramento de 1 para 5. Então, para uma cota, você recebe 5 depois, né? E aí ele ajusta o preço, ajusta o rendimento. Então, se ele pagava 31 antes, ele paga agora dividido por 5. Só que a diferença é que 31 centavos dividido por 5 dá 0,062. E agora eles distribuíram hoje 0,06, sem a terceira casa decimal. Por isso que parece uma queda, mas basicamente isso é principalmente pelo desdobramento e não por uma queda de rendimento, tá? É que o gráfico aqui parece que tombou aqui, mas não é bem assim. Por isso que eu falei que quando esses gráficos ficarem mais compridos, talvez 1 ano de dado, aí fica melhor. VISC, temos aqui uma nova elevação de VISC. Então, o VISC, ele tinha um patamar, subiu um pouquinho e subiu bem mais agora. Potencialmente já é um efeito das vendas que ele vem fazendo. Lembrando que ele anunciou 3 vendas. Uma foi já oficializada, ele já deve estar recebendo, inclusive é feito aí, provavelmente. A outra, ela já foi manifestada interesse em concluir a venda, porém ainda não foi efetivada, concluída, e tem a terceira pendente. Então, ele já está praticamente sendo influenciado pelo resultado das vendas, uma coisa para a gente acompanhar também para os próximos relatórios, principalmente para a gente ver se o guidance do fundo muda, né, para saber exatamente se a gente vai ter um patamar recorrente em 92 centavos, se não, enfim, essa informação a gente deve encontrar próximo relatório gerencial. Viur, fundo de renda urbana da 20 manteve, Veritá também, fundo de IPCA principalmente, teve a sua queda por conta principalmente do IPCA, mesmo discurso. WHGR, uma queda também, basicamente retornando ao patamar anterior. Aqui fica parecendo que também é um tombo muito grande, mas na verdade saiu de 11 centavos para 10 centavos. XPCI também uma queda, fundo de papel. XPCM, depois de cair uns 4, 5 meses para trás, manteve rendimento. XPLG manteve aqui nos 78 centavos. XPPR manteve também. XPSF manteve também, teve uma leve queda dos últimos meses, mas manteve aqui também. E por fim eu trouxe também o ZAV, que é um outro fundo aí que está ganhando um pouco mais de destaque, né? Um pouco mais de conhecimento público. Então eu trouxe aqui para acompanhar também, se você quiser deixar no chat aí para eu saber se é um fundo que vocês têm interesse que acompanhe. Já trouxe aqui e ele também teve um leve aumento de R$ 1,12 para R$ 1,16. Um leve aumento ali. Quanta coisa, quanta coisa. Basicamente, esses são os rendimentos. Acho que não apareceu na tela aqui, mas agora deixando aqui mais claro. ZAV aqui, XPSF. Temos aqui todos os fundos imobiliários que anunciaram hoje. Se você estava com curiosidade para saber algum fundo que eu não comentei aqui, tem 2 motivos do porquê talvez ele não está na lista. Número 1, se ele não está na lista, é porque ele não anuncia hoje. Número 2, se ele não está na lista, é porque talvez ele seja um fundo de 100 cotistas, um fundo sem liquidez, um fundo conhecido por apenas você e o dono do fundo. Então, basicamente, a lista ela é composta por fundos que anunciam hoje, último dia útil do mês, e que tenham pelo menos um certo tamanho, um certo conhecimento do público, porque não adianta eu trazer fundo aqui que tem 5 cotistas que ninguém conhece, não faz sentido trazer. Então eu excluo também, eu faço um leve filtro de liquidez, de tamanho também. Então, mas provavelmente se você sentiu falta de algum fundo, é porque ele não anuncia hoje, por isso que ele não está aqui. Agora sim, que live pesada ainda, hein? Falamos de destaque, falamos de várias notícias, falamos de rendimentos. Acho que até um ponto interessante, só para concluir essa parte de rendimento, eu queria mencionar que vocês veem como é interessante como fundo de papel, ele é mais volátil o rendimento. Não que ele é menor, não que ele é maior, ele é volátil. Um mês é um mês é outro. Não são todos os fundos de papel que conseguem ou até que querem linearizar o rendimento, até porque é mais difícil linearizar. Em contrapartida, os fundos de tijolos tendem a ser mais lineares do que fundos de papel. Esse é um comportamento, é uma diferença, tá? Não tem melhor, não tem pior, é uma diferença e algo interessante para vocês acompanharem. Até por isso que é um dos motivos que talvez, assim, para você avaliar, fundo de tijolo pode ser mais interessante naquele período que você estiver se aposentando de fato. Você vai realmente consumir a sua renda, vai parar de trabalhar, porque você, com fundo de tijolo, tendo uma carteira boa, diversificada, sólida, ativos bons, você tem uma renda mais previsível. Então, a chance de você ter uma queda abrupta na renda é menor.
Já se você tivesse tudo fundo de papel, mês a mês você ia ter essa volatilidade da sua renda e poderia, em momentos, ter uma queda que te atrapalharia. Então é interessante essa dinâmica. Marcelo, você falou para eu falar o valor dos proventos para quem está apenas ouvindo poder acompanhar. Peço perdão, não pensei nisso, então não falei. Eu passei a lista inteira aqui, não falei os valores. Para uma próxima vez eu vou me atentar a esse fato, tá? E eu vou falar os valores explicitamente, tá? Peço perdão aí pelo meu vacilo. O Caio perguntou onde que é possível pegar essa lista de declaração de FIIs. Você diz os rendimentos anunciados. Na B3 sai um documento para cada fundo, é um aviso, uma tabelinha, basicamente, você pode pegar por lá, ou você pode entrar no Status Invest e olha direto por lá os fundos que você quer ver. Só lembrando que no Status Invest, se você for olhar, como ele vai puxando os dados da B3 gradativamente, se o fundo acabou de anunciar, ele pode demorar uns minutos para conseguir puxar esse dado. Tá? Cleiton perguntou se MXRF diminuiu 1 centavo. Cassiano falou para eu começar a cobrir o multi-estratégia, o RINV 11 anunciou R$2 e vem crescendo, os cotistas, legal, posso sim, com certeza. Leonardo deu uma ideia aqui de barra evolução média dos rendimentos, uma boa, vou anotar aqui também para a gente fazer isso. Monte Carlo falou aqui do Vino 11. Então, se você pegar 6 centavos e multiplicar por 5, dá 30 centavos, de fato. Só que antes era 31 centavos. Então, de 31 dividido por 5, a gente vai para 0,062. Esse seria realmente a divisão de 5 ali, de 31 centavos. Só que eu não... Aí eu sou eu especulando, tá? Eu posso estar errado, depois a gente pode até perguntar para o gestor diretamente. Não é que a renda do fundo, a receita do fundo caiu. Não é que o fundo está ganhando menos agora. É que ele distribuiu só até 2 casas decimais. Se ele tivesse distribuído 3 casas decimais, ele poderia muito bem entregar ali os 0,62. Deixa eu ver aqui. Bom, é isso. Bom, 1 hora de live, completei aqui as 2 lives em uma. Pessoal, se vocês quiserem participar online do evento, participar online do evento presencial, né? Participar online do FII Experience que vai acontecer em São Paulo daqui 3 semanas, dia 21 de setembro. O link está na descrição para vocês garantirem o seu ingresso online. O ingresso presencial acredito que já acabou, mas vocês podem conferir. Mas você consegue participar online. O link está na descrição. Pega lá o seu ingresso para você participar. E eu fico por aqui. Muitíssimo obrigado pela participação de todos vocês. É sempre um prazer poder passar esse conteúdo para vocês, agora em dose dupla. Na próxima live, o Baroni está aqui com a gente. Ele está viajando agora, por isso não pôde comparecer agora neste momento específico desta live. Mas na próxima ele está por aí. Espero que vocês tenham curtido aí a evolução dos rendimentos, a evolução da planilha. Espero que vocês tenham curtido a dinâmica aqui só comigo também. Eu agradeço imensamente a participação de vocês. Eu fico por aqui. Importante, aviso super importante, tá? E avisem seus amigos, porque eu já vi que uma galera já saiu da live aqui antes de eu terminar. A gente vai ter 2 mudanças aqui na live. A primeira é que durante setembro eu vou tirar umas férias aí, vou descansar um pouquinho, depois de praticamente 1 ano aqui fazendo live direto toda semana sem parar, vou descansar um pouquinho. Então, nas próximas aí 4 semanas, a gente não deve ter live de destaques da semana, então até um descanso para vocês também. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que quando a gente voltar em outubro com as nossas lives, a gente vai mudar o horário para 7 horas. Então, em vez de ser 7h30, será 7 horas. 30 minutinhos mais cedo, tá bom? E também acho que eu vou aceitar aqui uma terceira sugestão, como o Edson falou aqui, não deixe de tomar água. Vou me lembrar de trazer um copo d'água aqui, porque esqueci e tá fazendo falta. Mas é isso, pessoal. De novo, obrigado pela participação, obrigado a todos pelo engajamento, pelas perguntas, pelos comentários aqui. Muitíssimo obrigado. Eu fico por aqui. Boa noite, bom fim de semana também depois e até a próxima. Valeu, pessoal. Sempre um prazer. Muitíssimo obrigado.